A paz do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, foi maravilhoso louvarmos juntos, engrandecermos juntos o nome do Senhor. E confesso que eu já senti que a mensagem do Senhor para nós hoje é clara. O Senhor Jesus, Ele está dizendo que Ele é Rei, que Ele reina sobre nossas vidas, que Ele governa todas as coisas e que nós precisamos permanecer na presença do Senhor. Irmãos, eu confesso que estou aqui revendo vários rostos, várias pessoas que já conhecia antes, e também novos irmãos, novas pessoas, novas famílias. E isso é muito bom. Isso significa que Deus ele tem cuidado de cada um de vocês. Os irmãos, sabem, né, me chamam de Jimmy. Meu nome é Joaquson. E nós estamos em missão lá na cidade de Salvador. Está ali também a minha esposa Fabiana, nossa filha Maria Luísa, João Miguel, minha sogra também está aqui, Fernanda, muitos familiares. E que Deus ele tem cuidado, irmãos, de tudo. Nos louvores que foram cantados aqui, a irmã Nete falou sobre paz, a irmã Nete falou sobre segurança. Mas o que é que isso significa para nós? Como é que nós podemos entender aquilo que o Senhor Ele deseja nos proporcionar? Diante de quais problemas? Diante de quais desafios? A Bíblia vai falar que um dos maiores problemas que a igreja ela sempre enfrentou é o medo, é a incerteza. E em muitos momentos falta no nosso coração, falta no nosso interior aquilo que é o suficiente para vencer o medo. E quais são os efeitos do medo na nossa vida? O medo ele nos paralisa, o medo ele nos tranca, o medo ele começa a redefinir quem é que nós somos, e nós deixamos de ser aquelas pessoas que Deus ele chamou no início, que Ele moldou, que Ele ensinou, que Ele disse exatamente o que é que nós deveríamos fazer, o que é que nós deveríamos cumprir. O medo é como se fosse uma doença que sempre está lá e nos aprisiona e também nos corrói por dentro. E o medo, ele é o grande motivo do porquê os discípulos de Jesus, conhecidos como apóstolos, eles escreveram a história de Jesus. Em um momento em que a igreja ela estava sendo perseguida, em um momento em que a igreja estava sofrendo, em que muitas pessoas também estavam deixando de crer, deixando de acreditar no Senhor, os apóstolos disseram: nós não podemos deixar que a história do Senhor Jesus ela desapareça. E os evangelhos foram escritos para isso, para conservar, para manter a memória viva do Senhor Jesus. E especialmente o apóstolo João, ele escreve o seu evangelho com um objetivo:
para que vocês creiam que Jesus, Ele é o Filho de Deus e que vocês tenham vida em seu nome. E para isso Ele escreveu as coisas que Jesus fez e também os seus ensinamentos. Mas sabe o que é que acontece conosco? Nós fazemos muitas comparações. As pessoas, a nova geração de cristãos que viram Pedro, que viram Paulo, que viram Tiago, que viram João, que ouviram os relatos daquilo que o Senhor Jesus fez e ensinou, esses homens para eles eram tidos como heróis, como homens cheios de Espírito Santo, como homens muito espirituais, e para eles achavam assim: olha, perseguiram Pedro, perseguiram Paulo, eles foram mortos, nós fomos dispersos, nós estamos amedrontados, e agora, como é que nós vamos viver? Deus, Ele precisava levantar no meio da igreja, naquele momento, novas lideranças, novas pessoas com a ousadia e cheias do Espírito Santo, pessoas que não viram o Senhor Jesus, mas que creram nele, que não viram o início do caminhar, que não viram Jesus chamar os seus primeiros discípulos, não viram o Senhor Jesus fazendo os seus milagres, os seus sinais, mas eles que não viram, eles creram. E para isso, os evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João, escrevem a história do Senhor Jesus, mas também mostra que aqueles discípulos, os apóstolos, que Pedro, Tiago, João, na verdade eles também erraram. Na verdade também, quando eles seguiram Jesus, eles tropeçaram, eles se enganaram, eles tiveram medo, eles tiveram pouca fé. Irmãos, nesse espírito, vamos abrir o Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo 19 até o versículo de número 31. João, capítulo de número 20, versículo 19 até o versículo de número 31. Amém? Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram a ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos
o Senhor. Mas ele respondeu: se não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser minha mão ao lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Irmãos, eu confesso aos irmãos, essa mensagem eu já ministrei na nossa igreja. Isso já foi há muito tempo, há mais de um ano atrás. E Deus tinha colocado algo no meu coração. São, na verdade, 2 mensagens. Essa mensagem tem a ver sobre paz, aquela paz que excede todo o entendimento. O que é que ela significa? E a outra tem a ver com o amor, que na verdade são 2 grandes pilares que a igreja ela precisa para permanecer de pé. E eu disse assim comigo mesmo no meu coração: olha, um dia eu vou ter essa oportunidade para ministrar essa palavra lá na igreja de Mato de São João, tanto essa quanto a outra. E hoje, na verdade, isso está se cumprindo. E os louvores e tudo que foi falado antes daqui confirmou muito essa mensagem. O texto, ele vai nos direcionar para um dos momentos mais angustiantes na vida dos discípulos do Senhor Jesus. O Senhor, ele havia sido crucificado. Ele morreu uma morte vergonhosa, uma morte na cruz. E os discípulos do Senhor, que andaram com ele durante um período de 3 anos, sentiram a sua falta. Eles ficaram tristes, eles ficaram angustiados. E no momento em que Jesus ele já havia ressuscitado, Jesus ele já havia vencido a morte, os discípulos foram até o túmulo e encontraram o túmulo vazio. E eles ainda estavam o quê? Cheios de medo e trancados dentro de casa. Isso significa que eles ainda não tinham compreendido a sua missão. E como eu falei no início, olha, existia uma ausência aparente do Senhor Jesus. Parecia para que cada um dos discípulos de Jesus que eles haviam perdido o controle da situação, que eles não tinham o que fazer, e eles estavam o quê? Imobilizados. Eles estavam reunidos em casa e de porta trancada. Irmãos, o que é que nós podemos fazer para vencer o medo? Jesus ele diz assim, olha, que ele veio vencer o império do pecado e da morte e do medo na nossa vida.
nossos pecados precisam ser perdoados, para que nós tenhamos uma vida nova, uma vida de esperança, uma vida em que o medo e que a morte não tem poder sobre nós. Mas depois da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam com medo. Então, irmãos, como é que nós podemos vencer isso? O que é que nós podemos fazer? A quem nós podemos recorrer? E na nossa vida, no cotidiano, muitas vezes nós nos encontramos nesse momento, paralisados, sem saber o que fazer. Perdemos coisas, nossas opções ficam totalmente limitadas. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos de paz. Irmãos, a paz, nós simplesmente falamos que paz é a ausência de guerra, A paz é a ausência de guerra, é a ausência de medo, a ausência de conflitos, de problemas. Mas na Bíblia, a paz é muito mais do que isso. No Antigo Testamento, paz é Shalom. Já ouviram, né? Shalom, a paz do Senhor, a paz, Shalom. Toda vez que alguém desejava assim, a paz do Senhor, falava Shalom, significava que estava desejando para alguém tudo aquilo que é de bom para a vida daquela pessoa. Olha, eu desejo saúde, eu desejo bênção, eu desejo que as coisas certas aconteçam na vida de vocês. É uma paz que não fica meramente nas palavras, mas que ela, na verdade, ela causa um impacto no mundo, ela causa uma mudança na vida das pessoas. E é uma paz tão importante que talvez, se você estendesse a mão, você fosse capaz de tocar nessa paz. Essa é a paz bíblica, essa é a paz que está na palavra de Deus. E então, quando os discípulos estão com medo dentro de casa, aquele que é a nossa paz, ele se faz presente. Jesus, ele aparece no meio dos discípulos. Eles estavam com as portas trancadas, mas isso não impediu que Jesus fosse até o seu encontro. E então Jesus diz assim, que a paz seja com vocês, que a paz esteja convosco. E irmãos, a partir desse momento, quando Jesus ele entra dentro da casa e ele diz assim, olha, que a paz esteja com você, a paz para nós cristãos não é a ausência de problemas. A paz para nós cristãos não quer dizer que nós nunca vamos sentir medo na nossa vida, que nós nunca vamos ter insegurança. A verdadeira paz para aquele que crê em Jesus é a presença de Jesus no nosso meio. É a certeza de que Jesus, ele se faz presente, que mesmo quando nós estamos trancafiados em casa, temerosos, inseguros, Jesus, ele governa a nossa vida, ele tem o poder sobre a nossa vida, sobre a nossa história, que ele vai ao nosso encontro e a presença dele é a verdadeira paz na nossa vida. Glória a Deus. E Jesus, ele demonstra que ele não tem vergonha de quem ele é. Jesus, ele é Senhor, ele é o nosso Salvador, mas a primeira ação que ele faz é mostrar para os discípulos as marcas da crucificação, onde nas suas mãos foram pregadas e o seu lado onde foi perfurado por uma lança.
Jesus é aquele, irmãos, que morreu e ressuscitou. Aleluia. E quando Jesus ele não nega quem ele é, ele não está negando que ele foi injustiçado, ele não está negando que ele foi julgado por Herodes, que ele foi julgado por Pilatos, que ele foi rejeitado pelas pessoas da sua nação, e que isso o levou até a cruz, mesmo ele sendo inocente, e que ele morreu, ele foi condenado. Mas a grande pergunta é o seguinte: não é se injustiças foram feitas, mas é se Deus ele faz justiça. Se Deus ele vai até o filho dele, o inocente, e ele vence a morte. Por quê? Porque Jesus ele era inocente. O sangue dele foi derramado para perdão dos nossos pecados. E ele foi ressuscitado por quê? Porque ele é o Filho de Deus e nele não havia o quê? Erro algum. E Deus ele faz justiça. Irmãos, o sinal da ressurreição significa que Deus ele tem controle sobre o mundo e que ele vai fazer justiça para os seus escolhidos. Se ele ressuscitou o Senhor Jesus, ele não vai fazer justiça para nós, os seus escolhidos. Ele não vai entrar na nossa vida, na nossa história, e vai fazer aquilo que é necessário, justamente porque nós o seguimos. O Senhor Jesus, ele é poderoso, irmãos. Ele é a nossa paz. Mas quando ele vai lá e ele entra naquela casa, ele tem algo maior também a fazer. Os discípulos de Jesus não poderiam ficar ali. Eles tinham que sair para fora. Eles tinham que dizer ao mundo as coisas que Jesus ele realizou em Israel. Que Jesus ele fez sinais, que Jesus ele pregou, e que ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas se eles ficassem em casa e com medo, quem é que iria ouvir a sua pregação? Irmãos, Jesus, além de se fazer presente, além de se tornar a nossa paz e nos dá alegria, a presença de Jesus nos dá alegria. O texto diz que quando os discípulos viram o Senhor, eles se encheram de alegria. Mas além disso, Jesus ele quer nos dar uma nova vida. E para que isso aconteça, Jesus ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. E o Espírito Santo é Espírito vivificador. Ele dá a vida, ele dá uma nova vida, é nova criação. E isso era necessário para que os discípulos tivessem força, tivessem vigor, tivessem consciência da sua missão, para ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eles precisavam do sopro do Espírito Santo. Amém. E Jesus ainda o que comissiona aos discípulos, deixa claro qual é a sua missão. Quando João Batista ele vê o Senhor Jesus na Judéia, antes de ser batizado, João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A missão de Jesus é essa: tirar o pecado do mundo. E quando Jesus ele sopra o Espírito Santo, ele diz aos seus discípulos: olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados, mas aqueles que vocês retiverem não serão perdoados.
Irmãos, a nossa missão, ela é muito grande. A nossa missão, ela é muito importante. Jesus está dizendo que se nós não recebermos o Espírito Santo, formos vivificados, perceber que a presença de Jesus no nosso meio é a verdadeira paz, e se nós não formos enviados, se nós não pregarmos, se nós não convencermos os homens dos seus pecados, os pecados deles não serão perdoados. Deus, Ele conta conosco para quê? Para a redenção da humanidade, irmãos. Para que essa humanidade perdida conheça que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Ele tem poder para perdoar pecados, para mudar vidas de pessoas, para fazer com que pessoas que antes eram pecadores muito grandes se tornem evangelizadores incríveis. Aleluia! É assim mesmo. E Deus, Ele conta conosco, conta com os seus discípulos. E aí acontece algo extraordinário. Um dos discípulos, chamado Tomé, ele não estava presente quando o Senhor Jesus visitou os discípulos. E quando os discípulos relataram para ele: vimos o Senhor, ele não creu. Ele também quis ver o Senhor. E ele disse assim: se eu não tocar as marcas em suas mãos, e colocar o dedo no seu lado, eu não vou acreditar. E o interessante, que essa declaração, que essa dúvida de Tomé, ficaram com que todos os discípulos ficassem mais 7 dias em casa. E eu fico pensando, nossa, é interessante, né? E Jesus, ele poderia não ter se revelado para Tomé. Jesus poderia ter trabalhado somente com os 10, já que Tomé, ele não creu. E aqui Tomé, ele é retratado como um homem impetuoso. Se você vai em outras passagens, Tomé é aquele que, quando Jesus diz que ele vai retornar para a Judéia para ter um encontro com Lázaro, os discípulos temem, os discípulos ficam com medo, mas Tomé diz assim: vamos nós todos para que morramos com ele. Tomé era um homem que tinha dificuldade para acreditar, mas ele era um homem impetuoso, até mesmo corajoso. E a gente pode até pensar: olha, enquanto todo mundo estava dentro de casa, Tomé estava onde? O que ele estava fazendo? Estava na rua, estava querendo morrer, foi? E talvez sim. E muitas vezes, irmãos, quando nós queremos ver o Senhor e exigimos coisas do Senhor, nós corremos risco em acreditar em um outro Jesus. Jesus, ele pode se tornar para nós somente mais uma figura a ser admirada, mais alguém que viveu em um passado distante e que nós não podemos compreender. Quem é que era Jesus para Tomé? Ele queria provas de que aquilo que Jesus, ele tinha prometido, vencer a morte, a ressurreição, tinha acontecido. E na nossa história, na igreja, a gente tem essa, olha, tem que crer, né? Não seja como Tomé não, viu? Crente fraco, Tomé e tal.
Mas Tomé, ele representa cada um de nós, irmãos. Nós duvidamos, nós pedimos coisas ao Senhor. E o interessante é que o amor de Deus, ele é tão grande, que Jesus, ele não se nega a ir até o encontro daquele que não crê. Jesus, ele repete o processo 7 dias depois, por causa de um discípulo. Jesus, ele faz a mesma coisa. Ele vai até o meio deles enquanto as portas estão trancadas e novamente ele distribui a sua paz. Paz seja convosco. E ele não se recusa. Tomé, vem aqui, põe a mão nas minhas marcas, põe a mão do meu lado. Olha só a disposição do Senhor Jesus para fazer com que aquele que antes era descrente se torne crente e tenha fé. Irmãos, muitas coisas podem roubar a nossa fé. Muitas coisas podem nos tirar da presença de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele tem um remédio para isso. E o remédio é a sua presença, o remédio é a sua paz. Se nós duvidamos, se nós estamos incertos, se nós estamos cheios de medo, busca a presença do Senhor Jesus, porque Ele vai até o seu encontro e Ele vai transformar a sua dúvida em fé de verdade, em fé genuína, porque Ele é o Senhor e Ele não perde o controle da situação. E o interessante é que Tomé, ele não toca, o texto não diz. Ele vai, ele se atreve a tocar nas marcas do Senhor. A única coisa que o Senhor Jesus consegue arrancar da boca daquele que não creu é uma confissão, talvez a maior confissão de todas, que ele não ouviu em todo Israel enquanto ele fez grandes sinais. Tomé, ele confessou dizendo: Rei meu e Deus meu. Ele reconheceu quem de fato é Jesus na nossa vida. Jesus, ele precisa ser nosso Senhor e Deus. Nós precisamos realmente entregar o controle da nossa vida, o controle da situação na mão de Jesus. E a presença de Jesus, que foi louvada, que foi entoada aqui nesta noite, de que nós desejamos a sua presença, de que nós precisamos voltar ao primeiro amor. A nossa alma clama dizendo: Senhor, precisamos voltar ao princípio. E a palavra de Deus, irmãos, ela tem esse poder restaurador, esse poder vivificador que vem de Jesus. E a paz de Deus, que é a presença de Jesus, vence todo medo e toda e qualquer incerteza. Irmãos, a igreja, ela precisa ter fé. A igreja, ela precisa crer. E ela precisa confiar no Senhor Jesus. Se nós tivermos qualquer outra base, qualquer outra fonte de refúgio, nós vamos nos frustrar. O que nós precisamos realmente é da presença de Jesus. E o Senhor Jesus, Ele quer arrancar no meio de nós, do seu povo, essa confissão de que Ele reina de verdade na nossa vida, de que a presença de Jesus é mais do que o suficiente para vencer qualquer adversidade. E que, sabendo disso, irmãos, nós estamos prontos
para caminhar lado a lado com o Senhor. João, o apóstolo, o evangelista, ele escreveu essas histórias, porque nós precisaríamos estar aqui hoje, contando cada uma delas. E com qual objetivo? Ele disse assim: olha, Deus ele fez de verdade, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão contidos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que vocês, crendo, tenham vida em seu nome. Irmãos, vamos continuar crendo. A primeira coisa que nós precisamos ter para continuar firme, para continuar de pé, é crer na suficiência do Senhor Jesus Cristo. Se Ele ressuscitou dos mortos, se Ele fez nova todas as coisas, Ele é capaz de fazer nova todas as coisas nas nossas vidas. Amém? Convido a igreja para se colocar de pé. Vamos orar. E depois dessa oração, irmãos, eu desafio cada um dos irmãos a abraçar um ao outro. E tente, no momento em que você abraçar o seu irmão, que você sinta a presença de Jesus no seu irmão. Jesus, ele não quis deixar ninguém para trás. Ele apareceu para os discípulos, ele apareceu para Tomé, ele apareceu para Paulo na estrada de Damasco, e ele se faz presente no nosso meio. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, para Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é o nosso pão, Senhor, da vida, e que dela precisamos, Senhor, para continuar de pé, para preservar, Senhor, a memória do Senhor, para preservar, Senhor, esse testemunho, Senhor, que custou, Senhor, um preço de sangue, que com o mesmo cuidado, Senhor, que o Senhor resgatou o Tomé, que o Senhor resgate cada um de nós, cada pessoa, Senhor, que muitas vezes nós estamos, Senhor, a nossa fé, ela está por um fio, mas nós cremos que a Tua presença restaura a nossa paz, é a nossa paz verdadeira que excede todo entendimento e se faz presente aqui no meio da Tua igreja. Que a Tua igreja ela seja vivificada, Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja derramado no meio de nós, Senhor, e que todos tenham consciência da sua missão, Pai, que nós temos uma missão, Senhor, para que os pecados do mundo sejam perdoados, para que o mundo reconheça que o Senhor é o Senhor de todos os povos, tribos e nações, e que o Senhor deseja, Deus, perdoar os pecados dos homens. Deus, toma o coração de cada um de nós, Senhor. Todo aquele que está triste, que talvez esteja cabisbaixo, que se alegre, Senhor, que pule, que cante de novo na Tua presença, porque o Senhor é Deus, meu Pai, o Senhor é Senhor, e que vai continuar fazendo grandes coisas no nosso meio, e que para isso o Senhor conta com cada um de nós, Senhor, seus pequenos irmãos, em nome de Jesus, amém e amém. Quem deseja a bênção? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Divino Espírito Santo sejam com todos vocês. E a igreja diz: amém. Amém. Abraços, irmãos.